Quem tá aí? Coisas daqui entrou. Coisas daqui e coisas daí. Anica. Olá, querida, tudo bom? Oi, Célia. Tudo bom, querida? Agora sim, Natália. Sim, claro, lembro, Célia, sim, nós do Tubino, claro. Agora, pela tua fotinha, que ela esteja pequena, eu consigo te ver. E aí, tudo bem? Tá morando no Canadá, né, Célia? Tudo bem por aí? Como é que estamos? Dani, minha colega de UNB de doutorado. Tudo bom, Dani? Que legal. Quem mais está entrando por aí? Deixa eu ver. Nossa, Regina. Tudo bom, Regina? Como você está? Oi, Carol. Tudo jóia? Que legal. Que legal, Célia, te ver aqui. Um beijo para você também, Dani. E aí, minha companheira de luta, Regina, tudo bom? Alma na agulha, bom te ver, mano. Opa, me diz quem você é, alma na agulha, que eu não tô reconhecendo. Dani Luz, tudo bom, guria? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem. Pessoal, vocês têm que botar os nomes de vocês, se não consigo lembrar. Simone, olha só. A Simone e a Rosa. Oi, Simone, tudo bom? Tudo bom, Rosa? Como você está? Tudo jóia? Que legal. Já temos uns minutinhos aqui. Elis, minha colega, professora querida. Tudo bom, Elis? Olha, Ju Abrantes. Tudo bom, Ju? Oi, Rosa. A Regi. Opa, tudo bom, Regi? Agora entendi. Tânia, tudo bom, Tânia? Saudades. Como é que estamos aí em Brasília, Tânia? Será que aí tá frio? Não acreditei. Alessandra, oi, Ale. Beijão pra você. Tudo bom? Que legal. Oi, Ale, tudo jóia? Lara, tudo bom, Lara? Como você está? Tudo tranquilo? Tânia, querida, beijo pra você também. Brasília frio à noite. Oi, Silvana. Tudo bom, Silvana? Paula, que saudade de você, Paulinha. Beijo, querida. Tudo bom? Que bom que vocês estão por aqui já, pessoal. Que legal. Nosso tema hoje vai ser bem desafiador. Vamos falar sobre... Amanda também entrou. Tudo bom, Amanda? Amanda me fez uma sugestão bem legal para a gente falar sobre angústia e ansiedade nos relacionamentos. Também, Paula, morrendo de saudades. Como é que tá nossa princesa? Tudo bom? Plínio, tudo bom, querido? Como você está? Tudo jóia, Plínio? Que bom te ver aqui. Também tô feliz, Lara. Já vamos começar a nossa live aqui. Eu também não posso perder, Amanda. Eu quero muito ouvir o que vocês vão perguntar, o que vocês vão dizer. Ai, que legal, Paula. Que legal que tá tudo bem com a tua princesa. Aquela guria é linda. Nossa, muito linda. Que legal, pessoal. Muito bom. Opa, Alexandre, o mestre dos pedais. E Alexandre, tudo bom com você? Tudo tranquilo por aí? Opa, Marcelo Nazi, grande amigo de longa data. Obrigado, Marcelo. Valeu. Olha só, Raquel. Beijão, querida. Segunda live conosco aqui. Que legal, Raquel. Fico feliz por você também. Que legal, estamos juntos aqui. Que bom, pessoal. Tomar uma aguinha enquanto isso. Mas, Kate, que saudade de você, Kate. Tudo bem? Como é que está de Banco do Brasil? Tudo tranquilo por aí nessa correria louca e danada que a gente anda? Que legal, pessoal. Bom saber que vocês estão curtindo por aí. Oi, Amy. Tudo bom, Amy? Tudo jóia, guria? Tudo bem? Que legal. Bom, pessoal, vamos começando então, já para valorizar aquelas pessoas que estão no nosso horário das 21 horas. Eu queria dar alguns avisos. Primeiro, que
Eu gostaria de pedir para vocês que vocês colocassem as perguntas na postagem que eu fiz, que aparece Happy Hour no Divã, terceira edição e tudo mais. Por que eu vou pedir para a gente usar essa metodologia hoje, pessoal? Porque assim, opa, entrando Jefferson, opa, Jader, tudo bom, Jader? O Jader sempre lembra das organizações caóticas, né, Jader? Bom te ver, Jefferson, obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Nada tranquilo, né, Kate? Então, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, que vocês postassem as perguntas nas mensagens da postagem no meu feed de notícias lá nas postagens. Por quê? Porque aí eu vou poder respondê-las, porque da outra forma, como eu tentei, eu não consegui. Eu vou conseguir respondê-las e elas já ficam ali como uma resposta até para as outras pessoas que também, enfim, quiserem ler, quiserem, enfim, em alguma medida trocarem. Como vai ser um fórum. Eu vou deixar a postagem como sendo um fórum de debates para que a gente possa, enfim, debater, questionar, enfim, trazer outras contribuições, enfim. Eu vou deixar com esse propósito para a gente fazer na própria postagem do feed ali. Então, quem quiser fazer perguntas, pode postar lá no feed de notícias, onde está a minha postagem do Happy Hour, tá bom? Grande Dinei, oi Denise, oi Tia Zilda, tudo bom? Que legal, fico feliz por vocês estarem aqui, obrigado pelo carinho. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Hélio Machado Lopes. Para quem me conhece, é o mesmo nome, não muda nada. E hoje a gente vai dar as boas-vindas para aquelas pessoas que estão chegando agora na nossa live. Dizer que são todos bem-vindos. Vocês podem participar colocando as perguntas no post que está lá no meu Instagram. E dizer para vocês que hoje o nosso tema é bem desafiador. Não é fácil a gente falar sobre angústia e ansiedade, ainda mais no momento que a gente está vivendo. E eu topei esse desafio muito motivado pelas necessidades que vocês trouxeram para mim durante a semana, enfim, acatando também algumas sugestões de pessoas que perguntaram, poxa, como é que eu lido com ansiedade, com angústia, mas como é que isso acontece na minha vida? Bom, então, vamos começar então o nosso bate-papo, pessoal. A primeira questão que vale a pena a gente pontuar é que angústias e ansiedade são a mesma coisa e não são a mesma coisa. Calma, pessoal, eu sei que hoje é sexta-feira, eu sei que está tudo certo, mas segurem a onda que eu já explico para vocês o que eu estou falando, tá bom? É o seguinte, o que eu quero dizer com isso? A angústia, ela tem alguns sintomas de paralisia. A angústia, muitas vezes, ela nos paralisa, ela nos engessa, ela faz com que eu não consiga reagir frente a algum tipo de situação, algum tipo de relação que eu tenha, algum tipo de perda. Isso é angústia. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem sintomas muito parecidos, mas ela acaba não me paralisando tanto. A ansiedade faz com que ainda me coloque em algum movimento e eu consiga sair de algumas situações. Pessoal, essas questões são mínimas, elas são questões muitas vezes teóricas, mas na prática, angústia e ansiedade são irmãs gêmeas. Eu diria que até são siamesas. Até brincando, eu diria que elas são chipófilas, tá bom? Elas nasceram bem grudadinhas uma na outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em alguma medida, a angústia traz ansiedade, a ansiedade traz angústia, e elas não têm como separar. Bom, agora aqui está ansiedade, agora aqui está angústia. Não. A angústia, na verdade, ela é, assim como a ansiedade, ela é para Freud, em linhas gerais, ela é para Freud a não realização de um desejo. Ou seja, quando eu tenho um desejo e esse desejo não é realizado, eu não consigo satisfazer o meu desejo, muitas vezes eu fico angustiado. Por quê? Porque eu queria muito que alguma coisa acontecesse. Eu queria muito que o meu desejo fosse realizado. E quando o meu objeto de desejo, eu não tenho alcance sobre ele, eu não tenho como acessá-lo, o meu objeto de desejo ele ficou interditado.
eu não tenho nenhuma possibilidade de atingi-lo, a angústia se instala. Isso é para Freud. Pessoa, está fazendo um recorte bem simplista. Se vocês quiserem, depois eu posso passar alguma bibliografia para vocês lerem. Até mesmo porque quando a gente vem fazer uma live, eu faço apenas alguns recortes para que a gente possa se situar melhor, ok? E nessa pandemia toda, nesse momento social que a gente está vivendo, é legal da gente perceber o que de fato nos gera angústia e o que de fato nos gera ansiedade. E agora, pessoal, que a brincadeira começa a ficar boa. Por quê? Porque tanto angústia quanto ansiedade, elas têm uma questão muito particular. Cada um de nós vai se angustiar, vai gerar ansiedade pela forma como eu vejo a realidade. E aí é muito interessante da gente entender por que mesmo que algumas coisas me geram angústia e outras não. Como a gente já tinha falado na live passada, eu olho a realidade e eu aprendo da realidade, eu percebo a realidade a partir das minhas lentes. E as minhas lentes, elas envolvem a subjetividade e a complexidade. Ou seja, cada um de nós vai enxergar na angústia, ou cada um de nós vai se angustiar, ou vai gerar algum tipo de ansiedade a partir da forma como encara a realidade, a partir da forma como eu entendo e eu visualizo aquele momento que eu estou vivendo. Seja um momento numa relação a dois, seja um momento no casamento, seja no namoro, seja uma relação de trabalho, seja uma conquista social, enfim. Cada um de nós vai acessar esse nível de angústia, cada um de nós vai acessar isso de uma forma muito, muito peculiar. Mas tem uma questão que ela vem da nossa filogenia, da nossa herança de bicho, da nossa herança enquanto espécie. Do que eu estou falando? Pessoal, a angústia ela vai nos acometer a todos os momentos da nossa vida. Eu vou ter angústias numa gradação maior ou menor, mas invariavelmente eu vou ter algum tipo de angústia. Por que isso? Porque a angústia ela vem justamente da relação que eu tenho com a vida. Porque na vida eu vou ter que estar invariavelmente fazendo escolhas. E toda escolha que eu fizer de um lado, eu vou perder do outro. O Sartre, grande filósofo essencialista francês, ele tinha uma frase que eu acho magnífica. Ele dizia, escolhas são perdas. Não tem volta. A cada escolha que eu fizer, eu vou ganhar de um lado. E eu vou ter uma angústia, porque eu nunca vou saber como teria sido a minha vida, como teria sido os meus relacionamentos, como teria sido a minha escolha se eu tivesse feito outra opção. Então a angústia, ela traz em si a vivência e a experiência que cada um de nós tem da vida. Eu não tenho como saber como seria se eu não fiz. E isso nos angustia profundamente. Por que isso nos angustia? Porque eu queria ter a possibilidade de ter experienciado outras relações. Pessoal, cada escolha que eu tenho vai me trazer, sim, uma nova angústia. Cada relação que eu tenho com aquela escolha, com o meu parceiro, com um direcionamento que eu fiz na minha carreira profissional, na minha vida, isso vai trazer, sim, algum tipo de angústia para mim. Porque eu não consigo viver fora da angústia de ter escolhido. Freud dizia que quando a gente já nasce angustiado. E é legal a gente parar para pensar até que ponto isso realmente tem algum fundo de verdade, ou até que ponto isso é só mais uma, digamos assim, mais uma brincadeira freudiana, não é? E tem, pessoal, ainda que a gente saiba que a angústia ela vai nos acompanhar, existem algumas razões, existem alguns porquês que eu me angustio. Ainda que eu saiba que isso seja de foro íntimo, isso passe por uma história de vida, isso passe por uma subjetividade, isso envolva a nossa complexidade, ainda que eu saiba de tudo isso, eu posso pensar que existem algumas razões pelas quais eu me angustio. Uma delas é o não saber. Eu não sei como é que as coisas vão acontecer amanhã. Eu não sei. E isso me gera uma angústia muito grande. Por que isso me gera uma angústia muito grande? Vários fatores. Mas um deles é que eu não tenho nenhuma referência prévia
que me dê algum tipo de segurança. Pessoal, o não saber, o desconhecido, o amanhã, o futuro, ele não tem nenhum tipo de gabarito. Aliás, a vida não tem gabarito. E quando a pandemia veio e se instala no nosso planeta, em alguma medida, o que isso gera na gente? Gera um nível de angústia e nível de ansiedade, porque eu tenho que sair do lugar que eu estava, eu tenho que buscar novas soluções, eu tenho que me desapegar do que eu sei, e eu tenho que entrar na seara, eu tenho que entrar na dimensão do não saber. Eu não sei, então imagina só, eu não tenho nenhuma ancoragem que me sustente a fazer a minha escolha. Imaginem só, se eu decido trabalhar ou se eu decido ficar em casa. Eu não sei como eu vou fazer. E isso me angustia profundamente. E eu tenho que buscar alguma solução num cenário de incertezas. Eu tenho que buscar uma solução, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que buscar referências que são totalmente novas para mim. Pessoal, ninguém imaginava um ano atrás que nós fôssemos viver tudo aquilo que a gente está vivendo. Ninguém imaginaria isso. Eu acho mais barato, né? Todo final do ano tem aquelas cartomantes, os videntes, que fazem as projeções para o próximo ano. É mal barato, né, pessoal? Eu recebi um vídeo um dia desses falando das projeções. Pessoal, ninguém acertou, ninguém imaginava que a gente fosse passar pelo que a gente está passando aqui agora. E isso, de novo, é da vida, é das relações, e é assim que funciona. E uma outra questão que também nos traz uma angústia muito grande é a relação de pertencimento. Pessoal, o que é isso? Imaginem só que cada um de nós aqui tenha algum tipo de relação de pertencimento. O que é relação de pertencimento? Pessoal, cada um de nós aqui pertence a um grupo social. Cada um de nós pertence a algum tipo de trabalho. Cada um de nós pertence a uma família, a um núcleo social. Aí vocês imaginem, de uma hora para outra, se eu perder o meu trabalho, como fica a minha identidade? Se eu não consigo mais exercer as minhas funções, como fica a minha identidade? O que nos dá identidade é justamente aquilo que eu faço na minha vida, é o meu trabalho, são as minhas escolhas, são a minha família. Imagina eu ficar privado de conviver com a minha família. Como seria isso? Como que os meus processos identitários vão dizer que eu posso ou não fazer alguma coisa? Imagine só, se eu sou aquele cara que sempre joga futebol às quartas-feiras, e eu não posso mais jogar futebol às quartas-feiras. E das quartas-feiras era o momento que eu tinha para falar com os meus amigos, era o problema que eu tinha para descarregar minha atenção, era o momento que eu tinha para jogar o meu futebol, para tomar minha cerveja, para rir, para dar risada. Imagina só, nós não podemos mais fazer o nosso happy hour, e temos que fazer o nosso happy hour aqui hoje pela internet. Então todas essas relações que nos dão identidade, quando eu perco, quando eu dissolvo isso me gera uma angústia muito grande, porque isso diz quem eu sou. E imagine só, a partir de agora, eu não tenho mais esses espaços que dizem quem eu sou. Eu não tenho mais o espaço que me dá identidade. O meu espaço identitário também é feito pelas questões sociais que eu convivo. A minha convivência social diz quem eu sou. Olha que interessante isso. Imagine só a gente passar por uma mortificação do eu. E imagina só, eu não tenho mais o crachá que diz quem eu sou da empresa, agora eu vou trabalhar só home office, agora... Então tudo isso pode ser gerador de angústia. Assim como também eu ficar em casa, também me gera uma angústia muito grande. E aí eu vou pegar Tem um livro muito bacana do Sartre, que é O Ser e o Nada. O Ser e o Nada, é muito legal esse livro. E o Sartre fala que uma das maiores angústias do homem é... O que, pessoal? Escrevam aqui para mim, quero saber.
Quem lê o livro vai saber mais fácil. O que no livro Ser e o Nada, Sartre fala que é uma das maiores angústias do homem. Qual é? Escrevam para mim aí que eu quero ver. O que vocês acham? Me contem. Não saber o que é, Elaine falou. Tem a ver com isso, Elaine? O que mais? Pessoal, o que mais nos angustia, sabe o que é? É a liberdade. Não saber por que existe, Jader, desconhecido a Paula, sofrer por antecedência, não saber o que é. Pessoal, para Sartre, o que mais nos angustia é a liberdade. Não, mas como assim, Hélio? Da onde? De onde foi que Sartre tirou essa ideia de que o que nos angustia é a liberdade? Sim, eu vou explicar para vocês por quê. Por que a liberdade nos angustia? E vocês lembram que no videozinho que eu fiz para a chamada da nossa live, eu ia dizer o que angústia e ansiedade tem a ver com os livros de autoajuda? Então, eu vou explicar isso agora a partir de Sartre. Pessoal, o que Sartre vai dizer? Sartre vai dizer que o homem que é livre, e aí vem a angústia, o homem que é livre, ele não tem nenhuma referência a não ser ele mesmo para fazer as suas escolhas. Olha que interessante isso. Eu vou repetir. Para Sartre, o homem livre é o homem angustiado, porque ele tem total liberdade para fazer as suas escolhas. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que eu não vou poder terceirizar a minha responsabilidade para ninguém. Quer dizer que se eu fiz uma escolha, eu não posso me vitimizar daquela escolha porque foi eu que fiz a escolha. Se eu tiver liberdade total para casar, se antes de casar eu fiz test drive pra caramba, se antes de casar eu tive a oportunidade de namorar várias outras pessoas, e eu optei por aquela pessoa que eu casei, se eu optei por aquele relacionamento, nós não estamos falando do século 18 e 19, que as pessoas eram simplesmente, que os casamentos eram feitos ainda quando eram crianças, né? Não estou falando do século 18 e 19, eu estou falando de agora. Se eu não tenho como terceirizar a responsabilidade, se a escolha é minha, isso me gera uma angústia gigantesca. Passando de Sartre para Bart Simpson, eu vi uma vez um episódio do Simpson que era muito legal. Ele dizia, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Bart Simpson é ótimo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, em alguma medida, essa relação de responsabilizar terceiros, ela cai por terra quando eu escolho. E aí a liberdade te traz uma angústia gigantesca, porque além de não poder responsabilizar ninguém por essa relação, eu não vou poder dizer que eu fiz isso porque meu pai me obrigou, porque minha mãe casou. Não. Além de não poder responsabilizar, tem um outro fator que angustia muito. Vocês sabem qual é? Que segundo Sartre, ele fala muito legal também. Ele diz que, além de não poder responsabilizar ninguém, eu vou ter que assumir a minha responsabilidade frente à minha escolha. E isso, pessoal, é de uma angústia gigantesca. Por que isso nos angustia muito? Porque muitas vezes eu tento, a todo momento, dizer que aquilo não foi bem assim. Ou eu tento arrumar uma justificativa para dizer que a minha escolha foi baseada em outra coisa que eu não tive nada a ver com aquilo ali. E é tão interessante que, quantas vezes no consultório, eu percebo que a angústia, ela aparece não só por uma escolha, mas ela aparece por questões que muitas vezes não tão fáceis de serem identificadas. Eu vou contar para vocês aqui um estudo de caso que eu fiz. Lembrando, pessoal, enquanto psicólogo, quando eu faço estudo de caso, eu trabalho com humanos, eu tenho um comitê de ética que rege todas as pesquisas com humanos. Então, quando eu faço uma pesquisa com humano, aquela pessoa me autorizou a falar sobre a história dela, aquela pessoa que eu fiz o estudo de caso,
a gente muda o nome da pessoa para que ninguém consiga identificar. Isso passa por comitê de ética, passa pelo CONEP, Ministério da Saúde, enfim, tem todo um trâmite para que a gente possa falar. Afinal de contas, eu sou psicólogo, as pessoas vão me contar da vida delas e eu não posso em nenhum momento abrir o segredo. Isso é uma parte do sigilo que rege a profissão do psicólogo. Então aqui eu já tinha combinado com vocês que eu vou chamar todas as pessoas do sexo feminino de Mary Jane, né? E os homens vão ser o John Wayne, para exemplificar o caso. Pessoal, vejam como a angústia nem sempre ela aparece de uma forma tão visível. Vejam como a angústia ela é uma grande configuração de sentidos, de afetos, de sentimentos que em alguma medida chegam para a gente numa forma que é a forma que a pessoa consegue falar. Mas tem muitas coisas por trás disso. Eu vou dar o exemplo do estudo de caso que eu fiz com a Mary Jane. Mary Jane, uma mulher de 66 anos, católica, desenvolve até hoje um trabalho magnífico na comunidade dela. Os pilares que ela estruturou a vida dela eram família, casamento, filhos, a igreja, Deus, era isso. E ela chega para mim no consultório com uma demanda muito, muito grave, muito severa. Ela tinha sido estuprada. Aos 66 anos ela tinha sido estuprada. Nossa, pessoal, ela chegou, ela teve vários ataques de pânico. Pessoal, qual que era a coisa mais lógica de se entender? Caramba, ela sofreu uma violência, ela foi estuprada. O que é mais normal e natural? Que ela tenha algum tipo de trauma, alguma coisa assim. Pois bem, agora a gente começa a entender que a angústia nem sempre está naquilo que é visível. A angústia muitas vezes se esconde, se encobre em outras relações. Vejam que interessante esse caso, pessoal. Você sabe quantas vezes o estupro apareceu na terapia? Ela fez 1 ano e meio de terapia comigo. Quantas vezes o estupro apareceu na terapia com a Mary Jane? Quantas vezes vocês acham que o estupro apareceu? Coloquem aí para mim. Quantas vezes vocês acham que estupro apareceu na terapia? Uma vez? 0. Pessoal, o estupro apareceu nenhuma. O estupro apareceu, pessoal, apenas 1 vez. E aí eu vou comentar com vocês o que de fato angustiava a Mary Jane. Pessoal, vejam que interessante, vejam como a subjetividade humana, vejam como a angústia ela se desdobra de uma forma muito interessante. Pois bem, com a agressão, com o estupro que a Mary Jane sofreu, ela chegou em casa, né, muito abalada e tudo mais, foi ao médico, fizeram um boletim de ocorrência, não acharam até hoje o estuprador. E qual foi a reação dos filhos e do marido dela? Nossa, tu é uma imunda. Por que tu tinha que estar batendo perna na rua? Tu tinha que ter ficado em casa. Olha, isso até pode ser que agora tu aprenda alguma coisa com isso, que tu não tem que ficar batendo perna na rua. O lugar de mulher é dentro de casa. O que gerou angústia nela, pessoal? O que gerou angústia nela foi o fato dela ter que rever todos esses pilares que ela alicerçou a sua personalidade. O que fez a angústia... Opa, voltei, pessoal. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Ainda continuamos com problema técnico. Pronto, voltamos. Pessoal, o que de fato gerou angústia na Mary Jane foi o fato dela perceber que ela construiu a vida dela um castelinho de areia. Que quando ela precisou dos amigos, da família, da igreja, as pessoas viraram as costas para ela. Ela teve que reavaliar todos os valores e crenças que ela tinha depositado na família, no casamento, no marido, uma vida inteira.
o que gera angústia, que foi uma angústia avassaladora para ela, foi o fato dela questionar a possibilidade de se separar. Imagine alguém que o casamento é para sempre, que a instituição casamento é formadora da família, imagina tu ter que dissolver isso. E teve um outro dado que foi importantíssimo nisso, que isso gerava uma culpa e uma angústia nela gigantesca. Você sabe o que foi? Aos 66 anos, foi a primeira vez que Mary Jane teve um orgasmo. Pasmem. Imaginem vocês a angústia, a culpa, a ansiedade. Por que eu trouxe esse estudo de caso? Para exemplificar para vocês que nem sempre aquilo que eu acredito que seja o gerador da minha angústia é o que de fato me angustia. Muitas vezes a gente tem a tendência a só pelo comportamento eu já diagnosticar alguma coisa. Cuidado, porque existem muitas coisas nas entrelinhas, a angústia, ela não vem de fato como eu consigo vê-la no primeiro momento. A angústia sempre aparece de uma forma distinta daquela que eu consigo enxergar. O que eu consigo enxergar é o que eu consigo denominar. São os meus sentimentos frente à angústia. Agora, a angústia é algo muito maior que isso. Ok, pessoal, passamos para as perguntas, então. Podemos? Tem alguém que tem uma pergunta já para fazer? Eu estou vendo aqui no meu post, ninguém postou nada aqui no post, pessoal. Vamos lá para o post fazer as perguntas para que eu possa respondê-las? Pode ser? Ah, tá no Zoom? Parei. Valeu, puxa, uma alma boa me ajudou aqui que eu não estava vendo. Obrigado, Melissa. Nossa, vocês não ficaram angustiados de me ver grandão assim, não? Então, pessoal, perguntas. A queixa principal sempre está permeada de diversos fatores. Isso mesmo, Rosa. É exatamente isso que acontece. Eu nunca consigo ver de primeiro o que de fato é que está me angustiando. Sempre existem... A angústia pessoal é uma grande configuração subjetiva que acaba, em alguma medida, dando essa relação para a gente. Perguntas, pessoal. Estou aqui no meu post esperando que vocês coloquem as perguntas lá para a gente responder. Não tem perguntas, pessoal? Eu estou cheio de perguntas já que vou fazer para mim mesmo aqui. Não estou vendo nenhuma pergunta. Não tem como, a Amanda está me dizendo que não tem como. É isso, Amanda? Não tem como fazer? Ah, se a gente desconecta da live? Então tá, pessoal. Obrigado. Amanda é minha assessora para assuntos de Instagram. Obrigado, Amanda. Então, pessoal, vamos fazer as perguntas pela live mesmo aqui. Eu só pediria que vocês fizessem as perguntas que tem a ver com o tema, é claro, né? E a gente pode, claro, desdobrar para outros assuntos, enfim. Eu estou aqui esperando as perguntas. Obrigado, Amanda, te agradeço, querida. Mandita é maravilhosa. Marilinda. Então, pessoal, quais são as perguntas que a gente tem para hoje? E na pandemia, estamos em angústia ou ansiedade? Então, Anica, como eu te falei, angústia e ansiedade, elas são dois termos... Oi? Voltou? Angústia e ansiedade são dois termos que são, na prática, eles são a mesma coisa. Eu posso ter angústia, eu posso ter ansiedade, e elas se... Ui, caramba. E elas são irmãs siamesas, são gêmeas, né? Então, eu posso ter angústia e posso ter ansiedade. O que vai diferir isso do ponto de vista, digamos assim, de uma definição mais conceitual são os sintomas. A angústia, ela me gera um certo tipo de paralisia, um certo tipo de inércia, não consigo me movimentar, não consigo sair do lugar, enquanto a ansiedade, ela possibilita que eu busque algum tipo de auxílio por conta própria. É mais ou menos essa definição, ela é muito
ela é muito mais pelos sintomas do que propriamente, claro, uma visão mais biológica, ela é muito mais pelo sintoma do que propriamente pela relação que a gente vê na prática com os pacientes no dia a dia. Ok? Angústia em tempos de quarentena pode agravar esses sintomas? Poder pode, só que lembra, a gente nunca sabe como é que isso vai acontecer. Por que a pandemia, ela gerou toda essa angústia, toda essa ansiedade na gente? Pessoal, porque a pandemia, ela veio romper com uma realidade que nós tínhamos. E agora nós temos que ver uma outra realidade. Caramba, eu nunca imaginei que eu fosse ficar confinado dentro de casa. Eu nunca imaginei que eu tivesse que trabalhar na frente de um computador. O que está acontecendo hoje, muitas vezes, especialmente com o pessoal da educação, é que as pessoas, por exemplo, não tinham nenhum tipo de relação com o computador, e agora essas pessoas têm que estar totalmente vinculadas ao computador. Ou seja, imagina eu que sou professor, que nunca preparei uma aula em EAD, eu estou tendo que preparar em aula em EAD. E eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso com os meus alunos. Como é que eu vou fazer isso? Olha a angústia que isso gera a partir dessa nova realidade. Então, a pandemia ela pode gerar angústia, pode gerar ansiedade, pode gerar as duas coisas juntas. Não tem como a gente fazer uma diferenciação tão precisa e tão categórica. Aqui está angústia, aqui está ansiedade, né? O isolamento coloca em xeque alguns alicerces construídos, com certeza, Jader. E é justamente aí que está a relação do novo. Ou seja, quando um desses alicerces é abalado, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou me reconstruir? Como é que eu vou fazer a coisa de um jeito diferente, né? Elaine coloca aqui, sim, outra realidade. Parece um mundo paralelo. Nisso as ruas vazias me angustiavam, porque não parei de trabalhar. Sim, eu também, essa sensação de angústia, Elaine, também ela chegou para mim. Volta e meia eu saía para fazer alguma coisa na rua, nossa, parecia que era o Armagedon, parecia aqueles filmes, né, Independence Day, enfim, aqueles filmes norte-americanos que quando tu sai na rua tu não enxerga ninguém. Ou seja, olha o sentimento de vazio que essa relação social nos impõe. Olha como existe uma angústia social, que eu não consigo achar os meus pares, eu não tenho mais processos identitários que dizem quem eu sou. Pessoal, tem pessoas que eu conheço que sexta-feira o happy hour no boteco é sagrado. E agora, como é que eu fico? E por que isso gera angústia? Vamos entender essa questão do happy hour aqui, né? Por que isso gera angústia? Pessoas disseram angústia porque aquele espaço do boteco não era apenas o espaço do boteco. Era o espaço que eu tinha para relaxar, era o espaço que eu tinha para contar piadas, era o espaço que eu tinha para desopilar, era o espaço que eu tinha, que eu já conhecia o garçom, o garçom já me chamava pelo nome, o garçom já sabia qual é que era o meu petisco preferido. Então vejam que quando eu perco esse espaço de socialização, um espaço que talvez fosse o mais importante na minha semana, e não é à toa que... Pessoal, vocês já pararam para pensar por que se chama happy hour? Por que a hora feliz é a hora da sexta-feira depois das 18 horas? Porque provavelmente o nosso trabalho não seja happy hour. Ou ainda que o nosso trabalho não seja nem happy. Que o nosso trabalho provavelmente seja desgastante, que eu não consiga ter uma qualidade no meu trabalho, eu não consiga ter um valor no meu trabalho, que eu acho ele prazeroso. Não. Talvez o meu trabalho seja, sim, um movimento de alienação da minha personalidade. E imaginem só agora, que eu não tenho mais o trabalho, que eu estou em casa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com a minha liberdade? Lembra que eu falei de Sartre, né? A angústia e a liberdade? Como é que eu vou lidar agora com o meu tempo? Eu tenho mais tempo para fazer, mas como é que eu vou fazer agora se eu não sei fazer? E é tão interessante que essa questão da liberdade, da gente não saber o que fazer, da gente buscar sempre os livros de autoajuda. Por que a gente busca os livros de autoajuda? Porque eles nos dão um caminho. Lá no livro de autoajuda está lá bem explicadinho como ser um grande líder em 10 mandamentos, os 10 mandamentos do bom pai, os 10 mandamentos do amante excepcional, os 5 fatores da existência do líder de sucesso. Nossa, e aí a gente começa por quê? Porque eles te dão um caminho. Esses grandes manuais, o que eles fazem com a gente? Eles nos enquadram num tipo de perfil, e se você seguir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento, você não vai estar angustiado. Ou seja, os manuais, eles tiram da gente a angústia. Mas qual é o preço que a gente paga por isso? O preço que eu pago
é que alguém que não me conhece, que nunca me viu, que não sabe nada da minha história, é justamente esse alguém que vai dizer como é que eu tenho que lidar com a vida. Como é que eu tenho que lidar com as minhas equipes, como é que eu tenho que lidar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha empresa. Pessoal, isso é surreal, porque isso a gente cai numa universalização. Ou seja, eu tiro a capacidade do sujeito de pensar, do sujeito criar a sua via contra a angústia, o seu caminho para enfrentar a ansiedade. O que os grandes manuais fazem? Eles são grandes bússolas que dizem, você quer ser feliz? Faça isso, 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 isso e isso. Nossa, que interessante. Ai, que ótimo. Eu vou fazer isso aí e vai dar certo. Será mesmo que vai dar certo? Não sei. Acho que é legal da gente repensar as receitas de bolo que os grandes manuais fazem pra gente. Então essa questão da angústia, da ansiedade, nossa, ela tem N possibilidades da gente encarar e da gente entender por que a angústia acontece, por que essas coisas se configuram na minha vida. E sempre tem, pessoal, os não ditos. Sempre tem as relações que eu não consigo enxergar e que elas estão toda hora fazendo parte desse jogo de relação. É interessante a gente pensar também que a angústia, ela se instala muitas vezes num vazio. Qual é o vazio que a angústia se instala? Qual é? Qual é o vazio que a angústia se instala no nosso psiquismo? Aonde? Pessoal, a angústia se instala justamente no espaço vazio em que eu deixei de fazer alguma coisa que era importante para mim. A angústia se instala a partir do momento em que eu negligenciei algo que era de suma importância. Algo que eu deveria ter ido para a direita, mas eu resolvi pegar o manual e ir para a esquerda. E a partir daí a gente tem que começar de novo a assumir quem somos nós. Se eu assumo quem eu sou, se eu assumo a minha identidade, eu vou pagar um preço por isso, com certeza vou. Mas eu não posso fazer, eu não posso deixar com que outros façam a escolha para mim, que é o que os grandes manuais e os livros de autoajuda fazem, com uma grande frequência. O que mais, pessoal? Outras perguntas? Eu vi que muitas perguntas passaram e eu não consegui responder, pessoal. Cá questionando da falta de reconhecimento da realidade não tem a ver com a quarentena. Quem tem que trabalhar todos os dias sente a mesma coisa. Sim, sim, ótimo. Isso. É isso mesmo, Elaine. É isso mesmo. Perfeito, nossa. Ótima colocação. Olha a Márcia. Márcia Raposo entrou. Tudo bom, Márcia? Dara também. Tudo bom, gurias? Então, pessoal, outras perguntas para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Quais são? Não está mais vermelho agora. A imagem estava escura, pois é, não, agora já mudou. Não sei porque ficou vermelha, mas tudo bem. Hélio, a Aura pergunta, a insegurança, a baixa autoestima faz parte da angústia? Ai, cadê a Aura? Opa. Oi. Ai, tô com um probleminha no celular aqui. É que assim, olha só, Aura, angústia e baixa autoestima podem ter vários fatores. Mas o que é gerador de angústia em relação a esses dois pontos que tu traz? O que gera angústia é a forma como eu me vejo, a forma como eu me sinto, a forma como eu me percebo. E se eu me percebo uma pessoa que muitas vezes eu tenho uma distorção na minha autoimagem, a tendência é que eu me angustie. Deixa eu explicar para vocês o que é essa distorção na autoimagem. Eu não me vejo como eu realmente sou. Eu não me vejo com os potenciais que eu tenho. Uma pessoa que não se reconhece como é, ela vira presa fácil, ela fica refém do quê? Ela fica refém da forma como os outros dizem que ela é. Ou seja, eu fico totalmente condicionada à opinião do outro. E isso me gera uma angústia muito grande. Por quê? Se o outro me aprova, nossa, a relação é maravilhosa, está tudo certo.
Se o outro não me aprova, a angústia toma conta de mim. Por quê? O que será que eu fiz de errado? Será que eu falei alguma coisa que foi inadequada? Será que eu tive um comportamento? Nossa, o que os outros vão pensar de mim? Essa relação de distorção da autoimagem, ela gera uma angústia porque eu não me reconheço como eu sou. Logo, eu preciso do crivo do outro para dizer quem eu sou. Eu preciso da aceitação e aprovação do outro para dizer que eu sou bonita, para dizer que o meu vestido está bem, para dizer que a minha barriga está... que eu estou uma pessoa em forma, alguma coisa assim. Essa questão da autoestima, ela tem muito mais a ver da forma como eu me enxergo, e isso eu preciso não distorcer a minha imagem, mas eu tenho que me reconhecer como de fato eu sou. Amanda fez uma pergunta ali. A carência é o sintoma da angústia ou o contrário? De novo, Amanda, essa é uma relação recursiva, ela se retroalimenta, né? Ao mesmo tempo que a carência pode ser uma angústia, ela também pode ser sintoma de outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que tende a ser muito carente, ela tende a colocar suas expectativas muito nos outros. A carência dela, quem vai suprir é o outro. E aí o que acontece nessa relação? Que o outro vai suprir a minha carência. O outro passa a ser detentor do meu ânimo. O outro passa a ser detentor do meu comportamento. É o outro quem vai controlar o meu comportamento. Porque é o outro que é o quê? O meu objeto de desejo passa a ser o outro. Se o outro me deseja, a relação fica perfeita, não há carência nenhuma. Se o outro não me deseja, nossa, o buraco vazio se torna gigantesco. Por que isso acontece muitas vezes? Porque para a gente se relacionar com alguém, a gente tem que ter minimamente uma relação de autovalorização. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que saber quem eu sou, e a partir daí eu vou me relacionar com o outro. Porque o que acontece nessa relação de carência? É bom que a gente trate um pouquinho isso, porque a pandemia, a gente não pode se relacionar. Tinder, Happn e outros aplicativos estão meio que obsoletos, porque as pessoas não podem se relacionar, não podem sair. E aí essa relação de carência, ela flora, ela aparece com muita frequência. Então vamos entender o que é essa questão da carência, por exemplo. A questão da carência, ela traz também uma questão de necessidade e opção. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Pessoal, se eu tenho uma carência afetiva, o outro vai suprir a minha carência afetiva. Logo, eu tenho necessidade do outro. Sem o outro, eu não consigo estabelecer o meu vínculo afetivo. Eu preciso do outro. O outro, então, é necessário na minha vida. Se o outro é necessário na minha vida, quando o outro sai da minha vida, quando o outro não me quer mais, o vazio aparece. E qual que é a diferença de necessidade e opção? Quando eu estou com o outro por opção e não mais por necessidade, essa relação tende a ser mais fluida. Por quê? Porque eu não coloco no outro a necessidade que o outro vai me fazer feliz, o outro vai me dar estabilidade, o outro vai me fazer uma pessoa melhor, não sou eu. Eu tenho que buscar isso em mim. E quando eu faço essa relação de buscar em mim e não no outro, eu coloco a relação para dentro e não para fora, a tendência é que eu fique como? A tendência é que eu fique muito mais tranquilo e muito mais à vontade para que caso haja alguma briga, alguma discussão, algum rompimento, aquilo não seja o desmoronamento da minha vida. Afinal de contas, eu estava com ele por opção e não por necessidade. Ok, Amanda? No prisma de uma profissional de saúde que está na ponta. Ixi, acho que passou, Elaine, não consegui pegar. Respondido, Aura. Perguntas, pessoal? Deixa eu ver quem mais está perguntando aqui. Deixa eu ver. Obrigado, Amanda. O que mais, pessoal, que vocês têm dúvidas e curiosidades aí? Complemente a mensagem anterior. Estou esperando, Elaine. Angústia pode levar a um estado de depressão? Claro, Carla, pode sim. Pode. Como é que acontece esse aspecto da angústia gerar depressão? Como é que isso acontece, né?
Olha só, a angústia, ela vai falar também de uma falta. Ou seja, quando eu me angustio por alguma coisa, é porque provavelmente eu perdi alguma coisa, eu não tive aquilo que eu queria, no tempo que eu queria, da forma como eu queria. Ou seja, em algum momento eu tive parte da minha vontade, do meu desejo, não satisfeito. O que acontece? Porque quando é que uma angústia pode virar uma depressão? Uma angústia pode virar uma depressão quando ela acaba se tornando corriqueira, quando ela se torna com frequência, ou seja, quaisquer coisas vão me angustiando. Ou seja, eu não consigo ter recursos subjetivos, recursos afetivos, recursos emocionais para lidar com essa angústia. Ou seja, se eu começar a ficar a todo momento angustiado, angustiado, angustiado e angustiado, a tendência é que eu possa, assim, desenvolver um padrão patológico de uma depressão. Pode acontecer, com muita frequência acontece. E tem outro detalhe, existem pessoas que são deprimidas e angustiadas. Ou seja, não é pronto, agora a angústia virou depressão. Não. Toda depressão, ela carrega algum tipo de angústia. Porque imagina só, tu tentar fazer alguma coisa e não conseguir fazer. Imagina como é difícil quando a gente tem a possibilidade e não consegue realizar. Ou seja, a angústia ela se instala na nossa vida quando em algum momento eu só não consegui realizar como a escolha que eu fiz foi inadequada. Ou seja, eu poderia ter escolhido um outro caminho, poderia ter escolhido uma outra relação e eu escolhi aquilo ali. Caramba, e agora como é que eu faço? Isso pode sim gerar algum tipo de angústia. Aliás, é muito comum isso gerar algum tipo de angústia na gente, né? A angústia é uma frustração da impotência diante da realidade atual. Sim, com certeza, isso pode ser angustiante. Por que isso pode ser angustiante, pessoal? Porque essa nova realidade que a gente está vivendo, ela nunca foi vivida. Pessoal, a gente está num momento histórico da humanidade que nunca teve precedentes. E digo, hoje, as redes sociais, elas estão tendo um papel fundamental para tentar apaziguar, para tentar amenizar essa angústia. Por quê? Porque como eu não posso sair, mas eu ainda posso me comunicar. Imagine quando foi a peste negra na Europa. Imagine as pessoas não poderem sair, não poderem se comunicar. Hoje, com o advento da tecnologia, da internet e tudo mais, hoje a gente tem possibilidades diferentes daquelas que pessoas tinham na década, melhor, no século XIV, XV, XVI, enfim. Por que eu digo isso? Porque é muito interessante que a gente pare para pensar que existem ferramentas hoje da tecnologia que elas podem nos auxiliar. Podem nos auxiliar a gente a se comunicar, podem nos auxiliar a interagir. E é claro, pessoal, qual que seria o mundo ideal da gente? O mundo ideal seria, óbvio, o mundo que a gente pudesse interagir com as pessoas presencialmente. Mas hoje não podemos fazer isso. Então, o que fica para nós? Fica para nós o mundo real. Ou seja, tem o ideal, aquilo que seria um mundo maravilhoso, e tem o mundo real, o mundo completo. O que eu posso fazer hoje? Então, o que eu posso fazer para, respondendo já a Melissa, que pediu alguma dica, né, para lidar com angústia, ansiedade e tudo mais? Pessoal, cada um de nós vai ter que, primeiro, descobrir qual é que é o agente dessa angústia. Cada um de nós vai ter que descobrir como que essa angústia se instalou na vida da gente. Isso é um ponto. E outro ponto legal da gente parar para pensar também é que existem formas que eu vou ter que produzir, eu vou ter que criar os meus recursos para isso. Por exemplo, atividade física é uma coisa muito legal, que libera uma série de hormônios e tudo mais, e que faz com que a gente fique menos angustiado. Isso é uma dica muito legal. Caramba, faz tempo que eu não leio aquele livro que eu queria ler há muito tempo. Ler um livro, assistir um filme, enfim, cozinhar, fazer uma reforma na casa. E, pessoal, enfim, aí é uma questão que cada um de vocês precisa, em alguma medida, buscar esses espaços que vão favorecer a diminuição da angústia. Essas seriam algumas dicas, assim, por exemplo, que eu poderia estar dando para vocês em relação à angústia. Perguntas, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Pessoal, eu estou me sentindo... Ops.
Voltei. Pessoal, eu tô me sentindo extremamente amado, com um monte de coraçõezinhos que estão pulsando ali e tal. Nossa, que maravilha. Uma sexta-feira, happy hour, hein? Elaine, tive um momento de decisão para dar conta de um novo normal. Não era mais possível dividir a responsabilidade, era tu e tu. É uma forma de reviver durante a tempestade. Olha, Elaine, eu não saberia te precisar essa questão do reviver, né? Mas muitas vezes, pessoal, a gente tem, e talvez eu esteja falando aqui de uma forma da angústia sempre como uma escolha errada, não é? Mas a angústia também pode ser mobilizadora, sabe do quê? De novas formas de pensar. A angústia pode gerar na gente uma nova consciência a partir da escolha errada que eu fiz. Então, é muito legal quando a gente se angustia e a gente transforma essa angústia em alguma coisa produtiva na minha vida. Muitas vezes a angústia pode se transformar numa nova consciência para que nas próximas escolhas eu possa fazer algo diferente do que eu fiz naquela primeira escolha que me gerou angústia. Então, a angústia, ela tem fatores sintomáticos e tudo mais, e neurais, e tem toda uma circuitaria neurológica que acaba de uma forma influenciando para que se instale essa angústia, mas tem uma outra questão aí que é legal da gente parar para pensar, que nem sempre a angústia ela tem uma conotação eminentemente negativa, porque eu posso me angustiar e a partir daquela angústia eu me reinventar. A angústia pode mobilizar em mim recursos emocionais, afetivos, comportamentais que me tirem do lugar onde eu me coloquei. A angústia pode me gerar uma aprendizagem para que eu não erre mais quando eu tiver que fazer um outro tipo de escolha, e a escolha for da mesma natureza daquela primária que me gerou angústia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que nenhum sentimento a priori, nenhum sentimento de antemão, ele é ruim. Não. A conotação de bom ou ruim, quem vai dar sou eu. Eu é que vou dizer que aquele sentimento é ruim. Eu é que vou elaborar subjetivamente a forma como aquele sentimento vai ser incorporado no meu dia a dia. E isso é muito legal da gente parar para pensar. Porque, olha que legal, pessoal. Uma vez eu atendi uma pessoa, o John Wayne, né, que é o paciente masculino. Olha que interessante. Esse caso é muito interessante, pessoal. Ele chega para mim e diz assim, ele era médico, ele casou 7 vezes, e ele casou, ele sempre casava com mulheres que tinham o mesmo nome. Então, no estudo de caso, nós decidimos chamar as mulheres dele de Mary Jane. Mary Jane número 1, Mary Jane número 2, Mary Jane número 3, Mary Jane número 4, Mary Jane número 5, e assim ele ia. Até que em um determinado momento eu falei para ele, mas olha só, John Wayne, tu já parou para pensar que tu só troca, tu vai casando e recasando e descasando e casando e descasando, só que tu não troca nem o nome das mulheres. Se tu falar uma queixa da Mary Jane número 1 é igual a da Mary Jane número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Tu já parou para pensar nisso? O que isso quer te dizer? Ele nunca tinha reparado nesse pequeno detalhe dos nomes. E não tinha reparado também nesse detalhe que todas as mulheres dele tinham o mesmo problema. E o problema era sempre delas. Olha que interessante, pessoal. Quando John Wayne se depara com a responsabilidade dele na relação, aquilo gera uma angústia tão grande que ele se deprime. E olha que interessante. Foi justamente porque ele se deprimiu que ele conseguiu olhar para ele e ver quais eram as responsabilidades dele nos 7 casamentos. Então vejam bem, foi por